Há mais de 200 anos atrás, a Guerra Santa entre os deuses acontecia. Uma volta no tempo acordou o 13º guerreiro. Cosmo é poder. 3 dias. Esse é o tempo que a deusa Atena tem para salvar o Cavaleiro de Pégaso. Sempre que o mal ameaça o mundo, surgem os Cavaleiros de Atena. Com seus punhos, podem rasgar os céus e abrir fendas na terra. A Espada de Chrysos! Ikki e Odisseus são jogados sem rumo numa distorção dimensional. Se eles caírem nessa deformação, era capaz de ser impossível eles voltarem. Se por acaso fosse somente Odisseus, ele conseguiria voltar sozinho. Mas como Ikki estava sem consciência e ele queria salvá-lo, era impossível os dois se salvarem. Grande mestre! Acorde! Grande mestre! O Ikki! Pelo menos o Ikki! Faça-o cair aí! Ikki acaba pousando. Ele fica meio desnorteado, mas percebe a grande estátua de Atena. O que significava que ele foi jogado dos 4 portões de Buda diretamente até o templo de Atena. Ikki se pergunta onde estaria Odisseus. De repente, aparece uma figura atrás de Ikki. Ele percebe que por sua aparência só podia ser o grande mestre. Você deve ser o Ikki. Eu peguei a essência pelas ondas mentais vindas de Odisseus. Você prometeu para ele, não é? Você prometeu que matará a Atena. Ikki fica receoso, e o mestre pergunta se era mentira. O bronze diz que não. Um homem não volta atrás em sua palavra. No entanto, o grande mestre diz que irá testá-lo se ele tem ou não a força para matar a Atena. Nesse momento, ele o ataca violentamente. O mestre sente que Ikki tem dúvidas em seu coração. Você não conseguirá copiar Atena. Um homem assim não tem utilidade nenhuma. Você vai morrer aqui! O grande mestre ataca, porém, Ikki contém o golpe medindo forças com ele. O bronze diz que ele não pode morrer ainda. No entanto, quando tudo acabar, ele irá pagar a sua dívida com Odisseus com sua própria vida. Idiota! Você não entendeu nada. A Atena que você está tentando proteger. A causa principal de todos esses desastres naturais são as ações dessa Atena. Um flashback acontece. No Star Hill, o grande mestre vê uma coisa muito estranha. Nesse momento, chega Odisseus. Ele fala que ali era um lugar que somente o grande mestre podia entrar. Então, por qual motivo o chamou ali? O grande mestre fala que o Star Hill é um lugar onde ele prevê o tempo da Guerra Santa lendo o movimento das estrelas. Geralmente, existe um desalinhamento comum de 5 graus entre Zênite e a estrela polar que estão no final do eixo da Terra. Quando ocorrer uma sobreposição, isso será o sinal do início da Guerra Santa. Porém, Odisseus pergunta se resta pouco tempo para que isso aconteça. O mestre nega. A Guerra Santa ainda não começou. Contudo, um fenômeno muito mais preocupante estava acontecendo. Marte e Saturno se encontravam sobre a constelação de Gêmeos, Júpiter e Urano sobre a constelação de Virgem, Marte e Vênus sobre a constelação de Peixes, e em breve, o Sol e a Lua vão se sobrepor com a constelação de Serpentário. Aquele era o pior alinhamento planetário possível. O grande quadrado se completará ao redor da constelação de Serpentário. Odisseus diz que com isso, todas as constelações obedecerão à constelação de Serpentário. O mestre confirma, mas ele não entende por que este mau presságio estava acontecendo. Um fenômeno como aquele nunca ocorreu nos tempos mitológicos. Então por que isso está acontecendo agora? Odisseus fala que talvez isso seja a obra de Asclépio. Asclépio planeja ressuscitar na Terra, movendo sua alma para seu corpo e finalmente se vingar de Atena.
Odisseus ainda diz que se isso continuar, ele se tornará Serpentário, o 13º, e finalmente se rebelará. O mestre diz para ele se acalmar. Mesmo que Asclépio planejasse fazer isso, é impossível para ele escapar da prisão no Tártaro onde está preso. Contudo, há um poder muito maior em ação. Um grande poder capaz de interromper toda a providência deste universo. Não há ninguém com esse poder, exceto os próprios deuses. Claro, não há evidências de que seja obra de Hades ou Poseidon. Muito menos que isso seja obra dos deuses do Olimpo. A única que resta era a sua deusa Atena. Voltando ao embate, Ikki não acredita que Atena esteja fazendo isso. Por que diabos ela faria algo assim afinal? Estúpido! Você não entende apesar do que está vendo? Não há tempo para pensar nisso. Se você não matar Atena, você também morrerá aqui. Eu já disse que ainda não posso morrer aqui. Ambos se preparam para atacar de novo, e Ikki usa seu Ave Fênix. Porém, ele é jogado contra a estátua de Atena. Que força! Repeli meu ataque sem mover um só dedo, como era esperado do grande mestre. O mestre pergunta por que Ikki não o atacou com todas as suas forças. Ele não podia enganar os seus olhos. O bronze responde que ele era alguém que estava no topo dos 88 cavaleiros que protegem Atena. Como esperado, ele não podia atacar alguém como o grande mestre. Ikki também pergunta por que o grande mestre não causou nenhum ferimento mortal. Se ele quisesse, Ikki já estaria morto. Apesar do perigo que representa para Odisseus cair na distorção dimensional, parecia mais importante para ele confiar você a mim. Você é um homem que até Odisseus confiou, e eu, o grande mestre, também vou confiar em você. O grande mestre brande uma adaga dourada. Esta é uma espada que mata deuses, que tem sido herdada desde as eras mitológicas no santuário. A espada de Chrysos. Ikki, eu te confio esta espada. Ikki não entende, mas o mestre diz que dependerá dele de como a utilizará. O grande mestre começa a perder a consciência, já que a lei do despertar de Odisseus estava perdendo seu efeito. Confiando tudo a Ikki, o mestre cai no sono. Ikki reconhece que aquela espada era a mesma espada na qual Saga tentou tirar a vida de Atena quando se passou por grande mestre. E também era a mesma espada que Atena usou para cortar seu próprio pescoço para poder ir ao submundo. Essa espada poderia ser usada novamente para matar Atena? O destino do céu e da terra dependerá da espada de Chrysos? O Poço do Tártaro! Este é um mundo de escuridão, em que não se consegue distinguir nem o céu e nem a terra. Por quanto tempo eu estive vagando por este lugar? Não consigo me lembrar. Desde alguns dias atrás, não é isto. Alguns anos? Não. Eu sinto que eu estou vagando por décadas nessa escuridão. Odisseus! Quem é? Alguém está me chamando. Odisseus! 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 Odisseus se depara com a prisão do Tártaro. Ele se dá conta que se esta é a lendária prisão, então o 13º... Você finalmente chegou. Eu estava te esperando, Odisseus. Foi tanto tempo que cheguei a perder a noção desde a era mitológica. O seu corpo pertence a mim. Assim, eu posso finalmente renascer. Odisseus se dá conta, aquele era o Asclépio. Odisseus acorda. Ele se pergunta se aquilo tudo foi um sonho. Contudo, ele sempre tem o mesmo sonho e no mesmo lugar. Será que ele... Nesse momento, chega o pequeno Suikyo com seu irmão Suishou, ardendo em febre novamente.
Odisseus faz um remédio para o garoto e diz que deixará ervas medicinais preparadas, que ele deve voltar ali à noite para buscá-las. Suikyo percebe que Odisseus estava suando bastante e pergunta se estava tudo bem. Odisseus responde que ele não precisava se preocupar. Com a chegada da noite, Suikyo retorna. Ao entrar, ele percebe que Odisseus não estava ali. Atrás dele, ele vê uma figura e percebe que é Odisseus. Suikyo tenta chamá-lo, porém, Odisseus não respondia. O pequeno segue Odisseus, até que eles chegam no cemitério dos cavaleiros. Suikyo se pergunta o que Odisseus iria fazer num lugar como aquele no meio da noite. Odisseus passou dos túmulos. Ele estava se dirigindo para um lugar bem mais longe. Só que o lugar, além dos túmulos, era o Distrito Maligno. Aquele era um lugar dentro do santuário que nem o Grande Mestre pode entrar, pois quem entra não consegue mais voltar de lá. Ao seguir Odisseus, o pequeno cai naquele lugar. O ambiente era basicamente um labirinto terrível. Suikyo encontra Odisseus e clama dizendo que eles não podem ficar ali. Eles precisam voltar imediatamente. Porém, Odisseus não respondia. Era como se estivesse inconsciente. Não se intrometa, moleque! A alma de Asclépio emerge daquele poço. Eu tenho algo a tratar com Odisseus. Por isso, o atraí para este lugar. Odisseus começa a caminhar em direção ao poço, mas Suikyo o agarra, implorando para eles saírem dali. Moleque, você não entendeu quando eu disse para não se intrometer? Suikyo acorda. O pequeno pergunta se Odisseus voltou ao normal. Com um sorriso cálido, Odisseus confirma. Por causa dele, ele foi salvo de ser sugado para o Poço do Tártaro. O Poço do Tártaro era um buraco para o mundo dos mortos, que dizem que nos tempos mitológicos, Atena derrubou Asclépio ali. Se alguém cair ali, será impossível voltar. Odisseus joga uma pedra, mas não importa quanto tempo passe, não vai ter nenhum som. Leva exatamente 9 dias e 9 noites para chegar ao fundo. Lá, é sempre uma neblina escura se acumulando. É uma prisão eterna, que apesar de estar no mundo dos mortos, até mesmo Hades, o imperador do submundo, abomina e não se aproximava. Dentro dessa prisão, a alma de Asclépio se encontra aprisionada. Odisseus avisa que seu corpo um dia será capturado pelo Asclépio. Asclépio planeja retornar à Terra e utilizará seu corpo para se vingar de Atena. Voltando ao presente, Odisseus percebe que estava tendo sonhos de quando ainda estava vivo. O serpentário fica impressionado com Shijima. Mesmo não estando na casa de Virgem, brincou com ele até o último momento. Ikki, você também concorda em matar Atena? Ou então, você irá observar a destruição do céu e da terra. Vamos nos encontrar novamente na casa de Serpentário. Possessão! Odisseus chega na casa de Libra. Ele se depara com o corpo sem vida de Suikyo. Suikyo, foi aqui o seu fim? A armadura de Taça se tornou a vestimenta da sua morte. Um flashback acontece. Suikyo acabou de receber a armadura de prata de Taça. Odisseus ficou impressionado por ele se tornar um cavaleiro de prata rapidamente. Ele ainda diz que o jovem deve ser 2, 3 anos mais velho que Dokishion. A partir de agora, ele também deve se tornar um modelo para os dois. Odisseus lembra que dizem que a armadura de Taça possui o poder de refletir o futuro, e pergunta se Suikyo viu algo. Suikyo responde que viu um bebê. Foi só por um instante, mas ele viu um bebê. Odisseus fica surpreso, pois se ele viu um bebê, então... Odisseus começa a se afastar, e o jovem prata pergunta para onde ele está indo. Escute, Suikyo, se a partir de agora algo estranho acontecer comigo, me ataque sem hesitar. Nesse momento,
já não será mais o meu verdadeiro eu. Você tem que me matar, Suikyo. Diante do Poço do Tártaro, Odisseus chama por Asclépio. Uma voz emerge do poço, perguntando quem é, e Odisseus se apresenta. Odisseus? Oh, bem-vindo, Odisseus. Que inesperado você vir me visitar. Finalmente, você decidiu se tornar o receptáculo do meu espírito divino. Odisseus responde que isso seria o seu destino. Porém, tem uma coisa que ele quer saber. Ele pergunta como Asclépio, que estava selado e não conseguia se mover até agora, conseguiu mostrar indícios de sua ressurreição. Asclépio responde que isso foi por causa de Atena. A deusa está cruzando o espaço-tempo e tentando vir do futuro para aquela era. Como o eixo é diferente entre o passado e o futuro, até mesmo um dia no futuro pode se tornar em muitos anos para eles no passado. Odisseus entende, então o bebê que refletiu na taça certamente era Atena. Asclépio ainda diz que, mesmo ele estando preso no Tártaro, ele descobriu uma maneira de observar o movimento de tudo e de todos. Atena suplicou a Cronos e está vindo para aquela época atravessando o espaço-tempo. O motivo disso é para salvar a vida de um cavaleiro de bronze. Que motivo patético! Asclépio fala que, no entanto, por causa disto, a ordem do universo foi perturbada e começaram a ocorrer distorções em vários lugares do espaço-tempo. Cedo ou tarde, isso causará uma grande fissura até mesmo nesse imenso universo. Mas ele não se importava muito com isso. Ele irá aproveitar a oportunidade e reviver, e assim, tomar o lugar de Atena. Então, Odisseus, seu corpo é meu. Não se preocupe, não terá nenhuma mudança logo de cara. Eu irei me acostumar com seu corpo, pouco a pouco. E então, quando seu corpo e meu espírito estiverem fundidos mais na metade, o 13º Cavaleiro de Ouro renascerá. Odisseus! 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 Odisseus recobra a consciência, estando numa cama ao lado do grande mestre Suikyo. O mestre diz que ele foi encontrado por Suikyo caído no poço do Tártaro. Suikyo fala que ele estava numa situação estranha, e por isso pensou que dessa vez o Asclépio havia o possuído, e ele ficou preocupado. Odisseus se desculpa e conta tudo sobre a Atena do futuro. Odisseus conta que eles precisam eliminar a Atena que virá do futuro. Essa Atena não vai ser a mesma que vai lutar ao lado deles na Guerra Santa. Ela não está vindo pela Terra, e sim por motivos pessoais. Devido à aparição dessa Atena, a verdadeira Atena daquela era não descerá, e desta forma, a derrota para o exército de Hades será inevitável. Na realidade, isso provavelmente destruirá todo o universo. Então, não tem jeito. Para fazer a verdadeira Atena aparecer, eles devem apagar a existência da Atena do futuro. O grande mestre entende, mas pergunta: quem irá matar a Atena? Se isso vier a público, ocorrerá uma grande rebelião no santuário, e o exército de Hades só vai se beneficiar com isso. Esta missão, me ordene a cumprir, por favor. Vocês dois são imprescindíveis da Guerra Santa que começará contra Hades. Os Cavaleiros de Ouro devem permanecer aqui. Odisseus e o mestre o alertam que isso fará dele um traidor. Para os cavaleiros que não sabem de nada, ele seria tratado como uma cobra. Vão colocar uma marca de traidor nele por toda a eternidade. Eu estou preparado para essa desonra, se for para o amor e a justiça na Terra. Voltando à casa de Libra, Odisseus começa a chorar lágrimas de sangue. O caminho que você trilhou era um caminho espinhoso, e você ficou no meio deste caminho. No entanto, eu não posso ser derrotado no meio do caminho. Mesmo que este seja um caminho espinhoso, continuarei até finalmente arrancar a cabeça de Atena de qualquer forma. Continua no próximo episódio!
Então é isso, guerreiros, espero que tenham gostado. Essa aqui é a volta de Next Dimension, e eu tô começando desde o episódio que eu parei anteriormente. Então vão ser 3 capítulos por episódio, assim como eu fazia antigamente, e eu espero que vocês gostem pra caramba. Vocês sabem, esse é o vídeo que mais dá trabalho aqui pra fazer do canal. E eu vou precisar da ajuda de vocês pra pagar a pessoa que eu tô fazendo as artes aqui do vídeo. Então eu vou deixar meu Pix e também o Valeu Demais aí disponível, pra vocês doarem qualquer quantia que vocês quiserem. É isso, eu não vou pegar o hype dos últimos capítulos lançados, eu vou começar a partir mesmo de onde eu parei há uns anos atrás, e eu espero que vocês gostem. Eu amo fazer esse quadro. E é isso, eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu!